Fala galera, vocês estão bem hoje aí? Quem está feliz hoje, levanta a mão, faz barulho aí. Quem está com mais fome de Deus, levanta a mão, faz barulho aí. Fala para quem está do teu lado, prepara teu coração. Fala assim: Deus tem muito para te dar hoje. Põe tua mão no teu coração onde você está agora. Fala assim: Deus, alarga o meu odre para caber mais vinho do céu. Fala: eu quero beber do vinho do céu hoje. Amém? Glória a Deus. Pessoal, é uma honra eu poder estar aqui, Igreja da Paz em Fortaleza. Eu tenho escutado muito aquilo que Deus tem já feito nesse lugar, e eu realmente tenho esperado por esse dia. Que nem o Samuel já falou, Deus arquitetou para que eu estivesse aqui. Eu sei que é algo do coração de Deus. Eu tenho andado também mais próximo do pastor Isaías, a gente tem desenvolvido uma amizade. Conheci também o Gui lá em Barueri, e também agora o Samuel, e tenho conhecido no passado o pastor Eibe. Enfim, eu estou começando a me inteirar aqui na família da Igreja da Paz, e é uma bênção para mim, amém? Então, falando tudo isso, eu quero dizer que eu estou bem à vontade, eu me sinto em casa. Se tudo bem, eu posso continuar me sentindo em casa aqui com vocês? Então hoje eu vou falar com vocês como eu falo com a minha galera lá do Dunamis e lá da nossa igreja lá Monte Sião, tudo bem? Cara, é muito bom estar aqui. Eu creio que Deus vai fazer coisas incríveis. Eu queria que você ficasse de pé onde você está, e eu queria entrar agora com oração antes de a gente começar. E eu creio que Deus tem uma mensagem para nós, e eu sei que Deus vai nos impactar. Onde você estiver agora, feche seus olhos. Foca no Espírito Santo onde você está agora. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. O Senhor já está aqui ao longo desse congresso, dessa conferência. Eu tenho certeza que o Senhor já está agindo, o Senhor já nos tocou. Mas nesse momento nós pedimos a Tua ajuda. O Senhor é o Paracletos, aquele que nos ajuda, e eu peço agora, nos ajuda, Pai, a captar mais daquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor vai estar nos dando mais fome agora. Onde você está? Começa a falar: Espírito Santo, me dá mais fome por Ti. Abre tua boca, começa você com as suas próprias palavras. Fala: Deus, eu dependo de Ti. Eu preciso algo que vem de Ti. Pai, nós não viemos aqui para escutar homens, escutar bandas. Nós viemos aqui, Senhor Deus, porque a única coisa que nós precisamos é um toque do Espírito Santo. As nossas respostas estão dentro desse toque. O nosso encontro sobrenatural está nesse toque. Pai, aquilo que vai nos impulsionar para o próximo nível está nesse toque do Espírito Santo. Nós precisamos desse toque. Espírito Santo de Deus, mova com liberdade no nosso meio agora. Erga suas mãos onde você está e repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui, meu coração está aberto, meu espírito está pronto, os meus olhos estão focados em Ti, todas as minhas fontes estão em Ti. Fala comigo hoje, Deus. Fala mais uma vez. Toca-me, Senhor, no íntimo do meu espírito. Põe tua mão no teu coração, repita comigo: Senhor Deus, renova em mim o primeiro amor. Renova em mim, Deus, uma paixão pela Tua presença e um zelo pela Tua casa. Pai, me ensina a amar. Quero Te amar melhor, e eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele merece todo louvor, toda honra. Glória a Deus. Você pode se assentar. Abre aí comigo em Marcos 16. Marcos 16. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre algo que Deus tem posto no meu coração já há um tempo.
e isso tem a ver com algo que eu creio que nós como uma nação estamos passando. E como nação nós estamos... Obrigado. Como nação nós estamos passando por uma situação que eu creio, as pessoas vão falar é uma crise, mas eu acredito que em todas as crises existem oportunidades, amém? E eu creio que o Brasil hoje está passando por um momento de oportunidades. E na verdade eu ia falar um pouco sobre isso aqui, já que trouxe aqui eu vou falar. Eu vou dar uma pausa aqui no que eu ia falar, tudo bem, pessoal? Eu trouxe aqui rapidinho, está lá atrás, um livro que se chama Nuvem de Glória. Eu escrevi esse livro aqui com a minha mãe, e minha mãe foi a pessoa que me ensinou a ter uma paixão pela presença de Deus. E eu falo aqui sobre princípios de avivamento, e a gente fala sobre o mover profético. E eu quero te recomendar, isso está lá atrás. E também tem aqui as roupas do Dunamis, e depois você pode encontrar outros produtos do Dunamis lá atrás. Mas voltando aqui para Marcos 16, eu queria que você acompanhasse comigo aí no versículo 15. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Fala comigo, todas as pessoas. Olha só, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17 diz: os sinais acompanharão os que crerem. Quem aqui é crente, levanta a mão se você é crente. Amém. Se você é crente, olha só os sinais que deveriam estar te acompanhando. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Deixa eu só falar uma coisa. Eu creio que aqui o Senhor está falando sobre alguns sinais que acompanham os que crerem. Quem crê aqui? Ele está falando assim, ó: em meu nome você vai expulsar demônios. Fala comigo, libertação. Ele fala assim, ó: em meu nome vocês falarão novas línguas. Fala comigo, fluir do Espírito. Ele fala assim, ó: se você beber algum veneno mortal, isso não lhe fará mal nenhum. Fala, proteção sobrenatural. Ele fala assim, ó: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Fala, cura divina. Deixa eu falar uma coisa, eu quero lançar aqui, eu abri um parênteses aqui. Eu quero lançar um desafio para você. Você que é crente, você acabou de levantar a tua mão. Você que é crente, eu queria te lançar esse desafio. Quantos sinais estão te acompanhando desses 4? Muitas vezes eu faço essa autoanálise. Eu falo, Deus, qual foi a última vez que eu ajudei alguém a ser liberto? Que eu impus as mãos e pela autoridade de Cristo ela foi liberta. Deus, qual foi a última vez que eu impus as mãos sobre o enfermo, ele foi curado? Deus, qual foi a última vez que eu fui totalmente tomado pelo fluir do Espírito? Talvez no mover profético, falando novas línguas, sendo guiado por aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Eu estou fazendo essa análise para mim mesmo, constantemente. Eu estou fazendo essa análise porque eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Ela está falando assim, ó: os sinais que acompanham os crentes são esses. Ele falou assim, ó: Deus, sabe, eu estava falando assim, Deus, qual foi a última vez que eu precisei de uma proteção sobrenatural? E daí eu comecei a falar, faz tempo que eu não preciso de uma proteção sobrenatural. E eu sentia como o Espírito Santo falando comigo, você talvez não está tendo tanta proteção sobrenatural porque você está vivendo um cristianismo muito seguro. Faz sentido? Você só precisa de proteção sobrenatural se você está constantemente fora da tua zona de conforto, fora do teu cristianismo de condomínio, aonde você está falando assim, Deus, vale a pena o Senhor despender anjos de guarda para estarem comigo enquanto eu cumpro a grande comissão, porque eu estou pondo a minha vida em risco pelo Evangelho, amém? E daí ele continua dizendo, em meu nome vocês vão fazer todas essas coisas. Agora, isso aqui é Marcos 16, eu queria que você abrisse comigo em Mateus 28. Mateus 28, abre lá comigo. Fala aqui no versículo 16, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara.
Então aqui é um monte onde Jesus vai estar ascendendo. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus já fez o ministério público, Jesus já foi crucificado, Jesus morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já esteve com seus discípulos, e agora ele vai ascender, a ascensão de Cristo. E antes dele ascender, ele fala assim: cara, eu preciso ter uma reunião, porque eu tenho as coisas mais importantes para falar com você. Agora, para pensar, quem aqui já se despediu de alguém que você ama no aeroporto, e você foi lá falar tchau para a pessoa, porque ela ia viajar e ia ficar longe de você? Quem já teve essa experiência? Tá bom. Quando você vai para o aeroporto, você vai falar tchau para alguém, você não guarda as palavras mais preciosas para o final? Logo antes de você despedir, você está dando um abraço, um beijo na pessoa, assim: olha, eu tenho só uma coisa para te falar. E você fala as coisas mais preciosas naquele momento, logo antes da sua separação. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele guarda as coisas mais importantes do seu coração para aquele momento, logo antes da ascensão. Ele chama os seus discípulos e fala assim: ó, lá nesse monte da Galileia eu quero me encontrar com você. E ele marca então uma reunião. E quando ele marca uma reunião com eles, ele diz assim, eles falam aqui no versículo 18: foi-me dada toda a autoridade nos céus. Fala comigo: toda a autoridade. Deixa eu perguntar para você: quanta autoridade que tem Satanás? Se toda a autoridade foi dada para Jesus, quanta autoridade tem Satanás? Deixa eu falar uma coisa, a gente precisa, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós somos uma geração que, a nossa geração, nós somos atraídos pelo sobrenatural, não é verdade? Quem ama o sobrenatural? Eu amo o sobrenatural. Eu sou fascinado pelo mover do poder sobrenatural de Deus. Eu lembro os momentos onde eu via pela primeira vez na minha vida a cura de um enfermo. Aquilo é fascinante, aquilo me marcou na minha infância. Eu lembro um grande avivalista argentino chamado Carlos Anacondia. Eu estava do lado desse homem, eu tinha 10 anos de idade, quando ele orou para uma criança. Na verdade ele já era um adolescente, ele não tinha orelha, ele tinha só um buraco do lado do crânio. Carlos Anacondia, ele impôs as mãos sobre o rapaz. Na verdade o Carlos Anacondia orou por mim. Eu não senti nada, estava todo mundo caindo. Eu pensei: agora que eu vou. Não senti nada. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu tinha 10 anos de idade, eu pensei que ia ver algum, tipo um Hadouken, ia me pegar e me tacar. E daí eu fiquei andando assim atrás dele, assim, uma reunião grande num lugar, talvez assim, o dobro disso aqui, cheio de gente, lá na Itália, numa conferência. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava andando atrás desse homem. Ele orava pelas pessoas, as pessoas, bum, 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 caindo. E de repente chega esse adolescente que é levado pelo pai dele, e o pai dele põe ele lá. E daí o menino, ele impõe as mãos sobre o menino cai debaixo da unção, bum. E daí o Carlos Anacondia continuou andando. Não sei porque eu parei, eu fiquei do lado daquele menino. Aquele menino com o corpo dele estendido no chão. Eu fiquei olhando e eu olhava assim para ele. E ele tinha algumas deformações por conta da enfermidade dele. Ele não tinha orelha, ele tinha só um buraco do lado do crânio. Diante dos meus olhos, aos 10 anos de idade, eu comecei a ver as veias dele começar a saltar assim, ó. Acabou de orar, eu fiquei parado, deu alguns momentos, de repente comecei a ver ele ficar vermelho, ele começou a tremer sozinho no chão, as veias começaram a saltar. Eu pensei: cara, o que está acontecendo? Eu estou super bolado, eu tenho 10 anos de idade, eu não sei o que está acontecendo. E daí eu estou olhando, eu falei: caraca, velho, o que é isso? E de repente, cara, sai uma orelha. Cara, para um moleque de 10 anos de idade, eu estava cara, mas ao mesmo tempo, deixa eu falar uma coisa, tira toda a questão espiritual de lado. Você, como ser humano, diante de um ato sobrenatural, não existe algo que é com mais adrenalina do que isso. Isso, vou falar uma coisa para você, só isso fascina. Você sendo cristão ou não cristão, isso fascina. E cara, eu lembro quando era missionário com o Jocum, nós estávamos lá na Índia, e eu lembro que eu fiquei 3 meses tentando evangelizar num bairro muçulmano que a gente morava. Eu não ganhei uma alma para Jesus. Eu estava tão decepcionado comigo mesmo. Eu falava: Deus, será que tem um pecado na minha vida? Ah, Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu tenho que jejuar mais? E eu não sentia Deus falando que eu estava em pecado e nem que eu tinha que jejuar mais. Eu simplesmente estava insatisfeito. Aquela insatisfação começou a me levar a uma busca, e daí alguém me
deu um livro chamado Evangelismo por Fogo, de um alemão chamado Reinhard Bonk, e eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a falar assim: Deus, é assim que eu vou começar a evangelizar, eu preciso de poder, Deus. Esse alemão estava vendo, sabe, milhares, se não milhões de pessoas se convertendo a Jesus, lá na África, através do sobrenatural. O cara falou: Deus, eu quero poder. Deixa eu falar uma coisa, eu sou 100% a favor do poder de Deus. Eu acho que você tem que se mover no poder de Deus. Eu acho que Deus quer que você se mova no poder de Deus, mais do que você quer se mover no poder. Mas deixa eu também falar uma outra coisa. Deus está levantando uma geração que não só anda em poder, mas anda em autoridade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Senhor Jesus já falou assim: toda a autoridade me foi dada. Quanta autoridade tem Satanás? Se Satanás não tem autoridade, ele está fazendo o quê? Porque ele está fazendo coisas. Ele está usando o poder que ainda ele tem. Lhe resta ainda poder e ele está usando. Então deixa eu falar uma coisa: melhor do que poder é autoridade. Faz sentido? O poder é oriundo até de transferência, poder é oriundo até de um dom de Deus. Poder pode ser dado, assim como lá em Romanos diz que os dons do Senhor são dados e sem arrependimento. Tem gente que está se movendo em poder, fluindo em poder, então está desviado de Deus, mas Deus fala assim: eu te dei o dom aí, você anda nesse poder, porque eu não vou tirar de você, porque eu já te dei. Agora, a autoridade são outros 500. Faz sentido? E Deus está levantando uma geração que não só anda em poder, porque em poder até Satanás anda, mas uma coisa Satanás não tem, que é autoridade. E o Senhor Jesus está falando assim: ó, a mim foi dada toda a autoridade. O Senhor espera uma geração surgindo do Brasil que não só flui no poder sobrenatural, mas da autoridade que vem da tua intimidade com o Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? Isso aqui é que ele está falando. Ele fala para os seus discípulos: olha, foi-me dada toda a autoridade. Obviamente a gente conclui, Satanás não tem nada de autoridade. Então ele fala assim: ó, porque você tem poder e autoridade, versículo 19, ele diz: portanto, fala comigo, portanto. Então deixa só que você entenda uma coisa. Essa palavra portanto indica que existe um porquê daquilo que você acabou de receber. Já que você recebeu toda a autoridade, Jesus está falando assim: ó, eu estou transferindo para você toda a autoridade que eu tenho. Você vai ter sinais te acompanhando, você vai ter poder fluindo através de você. Portanto, ele fala aqui no versículo 19: vá e faça discípulo de todas as nações. Fala comigo, todas as nações. E daí ele continua dizendo, ele fala assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, fala comigo, ensino, fala discipulado, a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, pessoal, olha só que interessante. Jesus está falando isso lá nesse monte na Galileia, logo antes dele ascender. E aí você tem os discípulos lá, e Jesus tem aí um discípulo que é justamente Mateus, e ele está experimentando aquilo, e ele vai relatar tudo que ele experimentou no Mateus no capítulo 28. E também tem Marcos, e Marcos vai relatar aquilo que ele experimentou no capítulo 16. Faz sentido? Agora, um diz: fazei discípulo de todas as pessoas. Fala comigo, todas as pessoas. Marcos fala todas as pessoas. Mateus fala: fazei discípulo de todas as nações. Fala nações. Agora, os dois estavam no mesmo lugar, no mesmo tempo, escrevendo acerca do mesmo evento. Eu queria só te dar um exemplo. Você está olhando aqui o meu computador? Consegue enxergar? Que cor que é isso aqui? É cinza. Agora, eu também estou olhando o meu computador, e se alguém perguntasse qual é a cor, eu falaria: é branco. Eu estou mentindo? Você está mentindo? Eu só vou uma coisa: Jesus está trazendo a grande comissão. Tem duas perspectivas para a grande comissão. Marcos não está mentindo, ele está falando a verdade. Mateus não está mentindo, ele está falando a verdade. São duas ênfases diferentes acerca de uma só verdade, que é: ide e fazer discípulos de todas as pessoas e de todas as nações. Está seguindo comigo? Agora, isso para mim é algo que me empolga, porque eu creio que Deus está nos chamando para nós nos movermos em poder, em autoridade, justamente para fazer discípulos de todas as pessoas e de todas as nações.
Agora, você crê que você é chamado para fazer isso? Eu sei que eu estou falando uma coisa que não é novidade para você. Agora, diante de 2017, diante daquilo que o Brasil está passando, isso aqui tem um significado completamente diferente, ou não diria diferente, eu diria um significado completamente mais impactante do que ele já esteve. Quantos aqui tem entre 18 e 30 anos de idade? Levanta a mão. 90%. Deixa eu falar uma coisa, o Senhor está nos chamando, e eu quero que você entenda, para fazer discípulo de todas as pessoas, de todas as nações, a começar do Brasil, amém? Agora, olha só, outro dia eu estava assistindo a Globo, era tarde da noite, e estava o programa do Bial, sabe o programa do Bial lá? Está lá, o Papo do Bial, eu estou lá assistindo lá, e daí entra lá um sociólogo da USP, esse cara é um especialista, e ele chega lá para o Pedro Bial e fala assim: Bial, deixa eu falar uma coisa, não é amanhã, nem ano que vem, eu estou falando de agora. Agora, nesse exato momento, no Brasil, existem 60 milhões de evangélicos. 60 milhões de evangélicos no Brasil, hoje. Agora, deixa eu falar uma coisa, sabe quantos brasileiros existem? No Brasil, quantos habitantes nós temos? Entre 190 a 200 milhões. Então, eu diria que mais ou menos de cada 3 brasileiros, o sociólogo da USP está falando, um é evangélico. Eu estou escutando aquilo, eu fiquei impressionado, falei, 60 milhões? É muita gente, cara. Tem países que não tem 60 milhões. 60 milhões é mais ou menos 3 vezes a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a segunda maior cidade do mundo. 60 milhões, cara, é mais gente, 60 milhões do que tem na França. Cara, é muita gente evangélica, concorda comigo? Agora, parte do meu coração fala assim, Deus, uau, eu lembro quando eu era criança, crescendo no colégio, que antes de eu entrar no colégio, eu estudei parte da minha jornada na escola, foi no colégio cristão, outra parte no colégio que não era cristão. Eu falei assim, cara, quando eu estudava no colégio que não era cristão, eu era o único cristão na minha sala de aula. Eu lembro no condomínio, no prédio onde eu morava, onde a gente descia para jogar bola, não tinha ninguém que era evangélico, era todo mundo, alguns nem sabiam o que eles eram, eu era o único que falava assim, eu sou evangélico. Deus, nossa, 60 milhões, hoje quer dizer que realmente existem muitos evangélicos no Brasil. Agora, eu olhava para aquilo e talvez o meu coração ficou impressionado, mas logo depois meu coração começou a questionar. Porque há 30 minutos antes dessa entrevista do Bial com esse sociólogo, eu estava assistindo o Jornal da Globo, e no Jornal da Globo, o Arnaldo Jabor, que é um comentarista, ele chega e ele faz um comentário dizendo: nós estamos passando pela pior crise econômica, pela pior crise ética, pela pior crise política e pela pior crise de liderança que o Brasil já passou em sua história. Então põe isso tudo no mesmo contexto. A pior crise do Brasil, nunca antes na história do Brasil nós tivemos tantos evangélicos. Alguém já parou para pensar isso ou não? Ou sou só eu que penso essas coisas? Deus, o que está acontecendo aqui? Eu lembro que eu estava olhando aquele negócio e falei, Deus, o que está acontecendo aqui? Deu 2 semanas, eu fui convidado para ministrar num lugar lá na Europa, lá na Suíça. E 2 semanas depois eu estava lá na Suíça, e eu estava andando, conhecendo Zurique, essa cidade linda. Eu estou andando, conhecendo Zurique, e daí a pessoa que está me recebendo, ela falou assim, Theo, deixa eu te mostrar aqui essa cidade, essa igreja aqui. Ela me levou para uma igreja e falou assim, ó, isso aqui é a igreja que quem pregava aqui era o Zwingli, o grande reformador influenciado por Lutero. Ele começou a falar, e olha, Zwingli, ele começou a mexer aqui até no sistema de esgoto, do baseamento, no saneamento básico da cidade. O Zwingli, ele começou a entrar e começou a falar com o sistema de educação da cidade. Ele começou a falar. Eu fiquei pensando, e daí de repente ele falou assim, ó, ele tinha que pegar a filha dele na escola. Ele falou assim, ó, você vai continuar andando. Eu falei, você quer ir comigo? Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou ficar por aqui, vai lá e daqui 2 horas você pode me pegar, eu vou estar aqui nesse ponto de encontro aqui. E daí ele saiu e eu fiquei sozinho, eu fiquei andando, eu fiquei orando, e o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a falar comigo, eu comecei a lembrar, a igreja que eu ia ministrar era uma igreja de algumas dezenas de pessoas. E as pessoas estão falando, existe avivamento no Brasil. E existe avivamento no Brasil. As pessoas falam assim, a Europa é um país, um continente pós-cristão.
E realmente eles passaram por diversos moveres do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, Deus está, graças a Deus, Deus está reavivando. Mas por muitos anos a Europa não experimentou o mover de Deus. As igrejas são pequenas na Europa. E daí o Senhor começou a falar comigo: Theo, existe algo que o Brasil fez e fez muito bem, que é discipular pessoas, fazer discípulos de todas as pessoas. Mas tem uma coisa que os europeus lá na Reforma fizeram, e fizeram muito bem, e juntamente com discipular as pessoas, eles discipularam as nações. E mesmo depois, infelizmente, com a frieza do evangelho lá, e as pessoas não estando presentes nas igrejas, as igrejas, maioria delas vazias, existe ainda reflexos na sociedade de reformadores, homens e mulheres de Deus, que discipularam nações. Eu comecei a pensar, sabe, eu tenho um filho de um ano e 8 meses, eu tenho um outro filhinho de 2 meses. Eu e minha esposa Júnia, assim, quando a gente está em São Paulo, a nossa atenção, aqueles dois sugam a nossa atenção. Eu fiquei pensando, cara, sabe, às vezes, eu fico pensando, às vezes eu queria pegar o meu filho, deixar ele assim numa praça, assim, solta ele e me dá uns 30 minutos de descanso. Vai, corre, gasta energia, depois volta para casa e dorme. Mas não funciona assim. Às vezes que eu tentei levar ele para o parque lá em São Paulo, eu estou pensando, tenho que tomar cuidado para ninguém raptar o meu filho, tenho que ficar tomando cuidado para ninguém nos assaltar. Cara, essas são as coisas que nós lidamos lá em São Paulo. E o Senhor começou a falar comigo: o reino de Deus, ele é feito de paz, justiça e alegria, não é verdade? A palavra de Deus nos diz isso. Eu falei: Deus, eu estou experimentando mais paz nesse lugar chamado Suíça do que lá em São Paulo. Parece que existe um pouco mais de justiça, porque a pessoa que aquele pastor que estava me recebendo, e você, meus filhos estão indo para um colégio particular, eles vão receber a mesma qualidade de ensino que as pessoas receberiam no colégio privado. Aí, como que é teu seguro de saúde? Aí eu vou aqui, a gente tem acesso aqui, a população tem acesso a essa qualidade de saúde. Eu comecei a pensar: Deus, isso é mais justo. Concorda comigo? Justiça. Eu estou só tentando te levar a você entender que se nós não discipularmos uma nação, entendermos o que isso significa, nós não estamos cumprindo de maneira plena a grande comissão. E ao passo que Deus falou assim: vocês tiveram êxito no Brasil, e na América Latina, e na África, e no sul da Ásia, em fazer discípulo de todas as pessoas. Tem lugares como a América do Norte e a Europa, onde eles tiveram êxito em fazer discípulo das nações. E quem sabe eles não estão experimentando o calor do mover do Espírito como vocês estão experimentando no Brasil. Mas quem sabe o Brasil ainda precisa aprender um pouco mais do que significa a reforma, e eles precisam aprender um pouco mais conosco do que significa fazer discípulo de pessoas, e o mover e o fogo do Espírito Santo tocando pessoas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? E por que eu estou querendo falar com você que é de 18 a 30 anos? Porque lá no Dunamis nós estamos hoje em 150 universidades. Alguns grupos nós temos de 30 pessoas, 10 pessoas. Tem grupos que tem 400 pessoas que se reúnem dentro das universidades todas as semanas. E uma das coisas que eu tenho visto todas as vezes que eu estou nas universidades, as pessoas estão falando assim: ei, Theo, eu acredito nesse teu Jesus aí, eu só não acredito na igreja. Ô Theo, eu acredito nesse negócio que você fala aí na Bíblia, eu só não acredito nesse negócio aí que vocês falam que é o mundo evangélico. E talvez você na tua faculdade, você no teu colégio, você aonde você mora, com teus amigos não cristãos, talvez você percebeu que existe um pouco dessa animosidade, ou através de um questionamento que eu acho que é válido. Concorda comigo? E eu estou olhando para tudo isso, e o Senhor está falando assim para mim: Theo, é um momento onde a tua geração, se você tem de 18 anos até os 30 anos de idade, você levantou sua mão, você é o que os sociólogos chamam de millennials, os mileniais. Nós somos uma geração que crescemos em meio à revolução da tecnologia. Deixa eu falar uma coisa, hoje as pessoas estão tão antenadas com a informação que vem através da internet, que a gente tem até certa dificuldade de ter relacionamento de verdade com pessoas. O cara está três cadeiras de você está escrevendo pelo WhatsApp, porque você consegue falar pelo WhatsApp, só que não consegue falar olho no olho.
Eu falei para uns caras lá na minha igreja: vocês precisam namorar, cara, vocês precisam casar, velho. Vocês estão ficando velho. E daí um cara, um tiozão da igreja, um senhor de idade: ô Theo, sabe por que esses moleques não tem namorado? Eu falei: por quê, irmão? Ele falou assim: porque esses caras não sabem falar com mulher, fica só no zap. Na minha época eu tinha que aprender: oi, como vai? Ser gentil, ser bem educado, conversar. Hoje em dia não, é só dar like. O que quer dizer dar like? Quer dizer, você está apaixonado, que você está curtindo, vamos ver? Faz sentido o que eu estou falando, gente? E nessa era da tecnologia, a nossa geração, nos millennials, os mileniais, que nem os sociólogos nos chamam, eu falo para você que a nossa espiritualidade está sendo posta à prova em relação a como que nós vamos discipular uma nação. Eu não estou falando que você não tem que mais discipular pessoas, continua discipulando as pessoas, mas não abra mão de discipular uma nação. Deus está nos chamando, eu vejo isso nas universidades, a batalha, como que eu vou aliar a minha espiritualidade com a minha relevância na sociedade. Eu queria que você abrisse esse texto comigo em Atos 1, Atos 1, versículo 8, isso aqui é a continuação da grande comissão. Vocês estão bem aí? Olha só, Atos 1, versículo 8 diz: mas receberão poder, fala comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles. Deixa eu falar uma coisa, Jesus está falando assim, ó, em Mateus 28, ele fala assim, ó, toda a autoridade, fala comigo, autoridade, toda a autoridade me foi dada, estou passando para vocês, vão e façam discípulos das nações. Ele fala assim, ó, vocês vão receber poder para cumprir o quê? A grande comissão. Ele está falando justamente o poder descendo sobre vocês, para vocês serem testemunhas ou mártires. Deixa eu falar uma coisa, galera, presta atenção. O Senhor está levantando uma geração que não vai banalizar a autoridade nem o poder que nós carregamos. Você tem que perguntar o porquê. Sabe qual que é o poder da Apple? Sabe iPhone, iPad, MacBook, Apple, produtos da Apple? Por que as pessoas falam assim, cara, eu quero comprar um Apple? Porque os sociólogos fizeram um estudo sobre a empresa da Apple, e uma das coisas que Steve Jobs fez, e fez muito bem feito, o fundador da Apple, ele falou assim, ó, nós vamos construir essa empresa em cima do poder do porquê. Eles estão vendendo um estilo de vida, eles estão vendendo um conceito. Por que você quer a Apple? O produto da Apple funciona tão bem quanto o produto da Microsoft, só que você quer a Apple, porque eles estão batendo nessa questão do porquê. Eles não estão fazendo nada que é de novo, a Bíblia já falava isso lá atrás. Jesus, toda vez que ele está nos ensinando sobre o reino, ele está sempre apontando a questão do porquê. E deixa eu falar uma coisa, quando você entende o mover do Espírito Santo, você tem que perguntar, Deus, por que o Senhor está depositando a tua glória sobre a minha vida? Deus, por que o Senhor está me dando poder? Deus, por que o Senhor está me dando autoridade? Faz sentido, gente? Por que, Deus? Eu queria que você hoje começasse a perguntar, Deus, por que o Senhor me dá momentos na tua presença? Por que o Senhor fala, espera lá no cenáculo? O Senhor falou, espera no cenáculo, e o Espírito Santo apareceu. Jesus já falava o porquê. Toda a autoridade me foi dada, eu te dou, porque você é chamado para fazer discípulo das nações. Vocês vão receber o Espírito Santo e o poder dele, porque vocês são chamados a serem minhas testemunhas. Faz sentido? Quanto mais você tem a clareza do teu porquê, mais você protege tua essência e mais visão a longo prazo você tem. Amém? E aqui a palavra de Deus deixa claro, olha, um Pentecostes, ele tem um propósito, um porquê. O porquê do Pentecostes é justamente para que eles venham fazer discípulos das nações. Agora, deixa eu fazer entrar aqui numa outra parte aqui da minha mensagem. Eu queria falar sobre uma nação. Qualquer sociedade você vai encontrar 7 aspectos, ou 7 esferas, ou 7 pilares, ou 7 montanhas que compõem uma sociedade. E deixa eu falar uma coisa, se você falar assim, Deus, eu quero discipular uma nação. Quem aqui está falando assim, Deus, eu quero discipular uma nação? Amém, eu acho que seria uma boa ideia se levantar a tua mão agora. Quem quer falar assim, Deus, eu quero discipular uma nação?
Amém, porque daí você está obedecendo a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa, você tem que perguntar então: Deus, para discipular uma nação, já que uma nação é composta de 7 pilares, como que eu levo o teu reino para dentro do pilar da fé ou da religião? Fala comigo, igreja. Para dentro da educação, para dentro da comunicação, fala comigo, mídias. Para dentro da família, da esfera da família, para dentro da política e do governo, para dentro do mundo dos negócios, economia, e para dentro das artes e entretenimento. Está seguindo comigo? Se você não puser os princípios de Deus lá dentro, você não discipula uma nação. Cara, eu louvo a Deus pelo crescimento que a Igreja da Paz está passando. Esse crescimento de membros é algo que eu já escutava falar sobre isso antes mesmo de eu poder conhecer o pastor Eibe, o pastor Isaías e todo mundo daqui. Eu louvo a Deus e eu acredito nisso. Eu estou passando, nossa igreja no Brasil, lá em São Paulo, nós estamos passando por um crescimento também, e glória a Deus por isso. A gente está vendo Deus trazer e adicionando pessoas sendo salvas, e glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por histórias de lugares onde Deus está fazendo isso. No Rio de Janeiro, eu estava lá na Serra Gaúcha anteontem. Deus está fazendo isso lá na Serra Gaúcha. Deus está fazendo ao redor do Brasil. Ele está adicionando e crescendo a sua igreja, e glória a Deus por isso, amém? Mas deixa eu falar uma coisa, Deus também está fazendo algo novo, e talvez o que eu estou trazendo aqui para você é algo que talvez você nem estava esperando que eu trouxesse, mas eu acho que a mensagem dessa hora é justamente um avivamento, que não é só um despertamento. Primeira parte é despertamento dos santos, não é só, segunda parte, a colheita dos perdidos, mas também culmina na terceira parte de um avivamento, que é a reforma social, amém? Cara, eu não acredito num avivamento onde eu caio no chão, eu tremo debaixo do poder do Espírito Santo, e eu levanto e eu tenho que tomar cuidado para não levar um tiro, uma bala perdida lá fora. Eu tenho que olhar para a cara de uma menina que está sendo vítima de pedofilia ou de tráfico humano. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque aquilo também machuca o coração de Deus. Você receber Jesus no teu coração e você receber o batismo do Espírito Santo, isso alegra o coração de Deus, tanto e alegra tanto o coração de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, lá fora, quando você vê as injustiças sociais, quando você começa a ver o índice de divórcio, o índice de violência doméstica, quando você começa a ver o índice de pedofilia, isso parte o coração do nosso Deus. E Deus está falando assim, não faça só discípulo das pessoas, faça discípulo das nações. Você tem que começar a perguntar a Deus, por que tem países onde eles parecem com características mais do reino de Deus, como paz, justiça e alegria, e talvez a gente está falando assim, olha o avivamento acontecendo aqui, mas a gente não está vendo essa paz, justiça e alegria na sociedade. Quer dizer que então eles estão certos, nós estamos errados? Quer dizer que nós estamos certos, eles estão errados? Não, quer dizer que Deus está falando assim, os dois. Amém? E como que nós vamos fazer isso como geração? Eu vou para você, Deus está nos levantando para falar assim, o Senhor está falando, se você sente chamado para o mundo da educação, Deus está falando assim, cara, se levante para você ser um pastor, ou dentro de uma sala de aula, em outras palavras, um professor. Cara, Deus está levantando. Você tem que entender uma coisa, fala comigo, eu sou um ministro de tempo integral. Eu estava conversando com um dentista que é lá membro da nossa igreja. Eu estava pregando algum tempo atrás, eu trouxe um pouco desse ensinamento, e daí no final da mensagem ele falou assim, Theo, deixa eu falar uma coisa, cara, eu tenho um ministério, cara, que eu acho que é mais efetivo que o teu. Eu falei, é mesmo? Assim, porque eu sou dentista. Eu fiquei olhando para ele e não entendi. Eu falei, por quê? Porque quando você está ministrando as pessoas ainda podem falar, elas estão olhando para você, mas elas estão falando. Quando eu estou ministrando, o cara está com a boca aberta, eu estou com os negócios na boca dele, ele não pode falar, ele só pode escutar, então eu sou bem mais efetivo que você. E cara, ele começa a contar para mim os testemunhos. Ele é um dentista, ele falou assim, Theo, eu entro no meu consultório 1 hora antes do meu primeiro paciente.
e eu oro, eu faço meu devocional no meu consultório, eu tenho tempo na palavra, e depois eu oro e eu entro aquela atmosfera da presença de Deus, eu ponho um CD de louvor e adoração, eu fico orando no Espírito naquele lugar, eu ponho as mãos sobre a cadeira do dentista, aonde virão meus pacientes, eu falo, em nome de Jesus, a unção de Deus está sobre essa cadeira, quando o fulano deitar, sentar aqui, ele vai ser tomado pela tua presença. E cara, ele profetiza na vida dos pacientes dele, sem os pacientes perceberem que o cara está profetizando. Você conhece pessoas assim? Eu tenho um mentor meu, o cara ele é coreano-americano. E cara, eu via ele se movendo assim no meio de uns caras, uns artistas. Ele é lá de Los Angeles. Ele vai no meio dos atores, desses diretores de Hollywood. Ele começa a conversar com esses caras. Os caras ficam tão tocados, eles nem perceberam que o Dave se moveu em palavra de conhecimento e se moveu em profecia, e palavra de sabedoria. Eles falam assim, cara, Dave, quando você começa a falar, eu sinto um negócio aqui, cara. E o Dave fala assim, é amor. Os caras, o cara abraça ele. Está entendendo que Deus está levantando uma geração de Daniel, de José e de Esther. E essa geração, eu falo para você que é dos 18 a 30 anos de idade. Que esses três personagens bíblicos, Daniel, José e Esther, eles foram jovens que não foram só avivalistas, eles foram reformadores. Cara, Deus está dando uma habilidade para a nossa geração, e está começando com você, está começando comigo, para nós vivermos o reino eterno, que é o reino de Deus, dentro desse reino passageiro, sem nós abrirmos mão da integridade desse reino, mas ao mesmo tempo amando o mundo. Faz sentido? Deus está nos ensinando a como que você navega numa Babilônia, sem perder tua influência, mas sem perder tua integridade. E você vai ter que talvez abrir mão um pouco do crentez. Você vai ter que talvez ser um pouco menos gospel. Você talvez vai ter que ser um pouco mais reino. Amém? Quantos de vocês falam assim, eu sou chamado para discipular uma nação? Cara, Deus está te levantando não só pessoas. Eu sou chamado para a esfera da igreja. Eu estou aqui ministrando, eu estou aqui exercendo o meu chamado atrás de um púlpito. Mas cara, tem discípulos meus que estão exercendo o chamado deles dentro da Bolsa de Valores lá de São Paulo. Tem discípulos meus que estão exercendo o chamado deles dentro de uma academia como personal trainer. Cara, o cara que mais vê curas dos caras que eu discipulo é um personal trainer. Ele fala assim, também né, Theo, eu fico lá na porta, cara. O cara vai torcer o joelho e já tô lá, cheio. O cara fez o exercício, o ombro saiu, não tem problema aqui, eu vou ajeitar aqui, ó. Vou só fazer um negócio aqui, ó, só para entrar um pouco mais de energia aqui. Espírito Santo vem em nome de Jesus. Aí, também, tá bom, o cara curado, velho. Ele está evangelizando a rodo todos os clientes deles, esses caras que ele está treinando, porque os caras, como que eles começam? Eles têm uma enfermidade, uma lesão, e o pessoal fala assim, ó, fala com aquele professor lá, que quando ele tem um negócio lá que ele ora, e você começa a sentir melhor, você não precisa nem fazer fisioterapia. Cara, a congregação dele é a academia dele. A congregação daquele outro discípulo meu é a Bolsa de Valores. A congregação de uma menina lá da nossa igreja é a sala de aula com um colégio público lá em São Paulo. A minha congregação é um prédio onde se reúne a igreja. Mas todos nós somos ministros de tempo integral. Faz sentido? Porque nós precisamos levar o reino de Deus além das quatro paredes da igreja. O reino de Deus tem que começar a entrar em todas as camadas da sociedade. Eu quero ler para você aqui Isaías 60. Abre aí comigo, Isaías 60. Tem sido um texto chave para mim. Diz assim, levanta-te, versículo 1. Levanta-te e resplandece. Fala para quem do teu lado, levanta-te. Fala para quem do teu lado, brilha. Fala assim, ó, já vem a luz de Jesus e a glória do Senhor. Olha nos olhos dessa pessoa e fala assim, ó, eu já estou vendo a glória do Senhor, está nascendo sobre você, porque eis que as trevas cobriram a terra. Deixa eu falar uma coisa, as trevas podem ter coberto Fortaleza, a escuridão pode ter coberto o Brasil, mas olha para essa pessoa e diz assim, mas sobre você, o Senhor virá surgindo, e a glória de Deus será vista sobre você. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, olha só o versículo 2, olha a primeira palavra do versículo 2. A primeira palavra é porque.
Por que você carrega a luz de Cristo? Por que você carrega a glória de Deus? A palavra aqui está falando assim, ó, cara, tem tanta escuridão lá fora. Se você não brilhar e resplandecer essa glória, essa luz que você tem, eles não vão ter esperança, eles não vão ter um lugar para andar, um lugar para olhar, para poder andar. O versículo 3 diz: as nações, fala comigo nações, fala comigo Fortaleza, fala comigo Brasil, caminhará a tua luz e os líderes ao resplendor que te nasceu. Deixa eu falar uma coisa, Deus está nos levando como uma nação, como uma geração, a nós entendermos que todos nós somos ministros de tempo integral. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que Deus está chamando para a política. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui no nosso meio que Deus está chamando para o mundo da publicidade. Deus está chamando pessoas aqui do nosso meio para você ser um acadêmico. Aqui o Samuel acabou de ler aqui, falar sobre a cultura do avivamento, não é isso? Deixa eu te contar, o autor desse livro é um dos meus mentores, Michael Brodor, um dos pastores lá da Bethel. Foi um dos caras que fundou a Vineyard junto com John Wimber. O Michael falava para mim, eu nasci em São Francisco. Se você não sabe, São Francisco foi o berço do movimento hippie. Michael hoje tem 63 anos de idade. Ele falou assim, ó, na época em 1969, na década de 60, quando começou o movimento alternativo, o Michael é um cara que aos 8 anos de idade começou a cheirar cocaína junto com os pais. Os pais ensinaram o Michael a usar drogas. O Michael vivia numa sociedade alternativa onde ele fala assim, cara, todo mundo vivia, a gente vivia numa sociedade alternativa onde todo mundo andava pelado, existia promiscuidade para tudo quanto é lado, a mentalidade era sexo livre, e a mentalidade se dá prazer, é bom. Ele falou assim, eu nasci nisso. O Michael foi se converter com 16 anos de idade. Ele viveu por 16 anos esse inferno que era a casa dele. Ele falou assim para mim, eu lembro, ele falou assim, os meus amigos, os amigos dos meus pais eram pessoas que eram totalmente anticristãs. E teve um homem que veio para mim, lá da nossa sociedade, do nosso lugar onde nós vivíamos, e ele reuniu todos os meninos. Ele falou assim, ó, vocês vêm para cá. Ele falou assim, eu tinha 12 anos de idade. Ele reuniu todo mundo, ele falou assim, ó, vocês acreditam que amar é amor do jeito que você quiser? E os meninos cresceram naquilo, eles falaram assim, sim. Vocês acreditam que esse estilo de vida que a gente está vivendo aqui é o correto? Sim. Vocês acreditam que aquilo que eles estão falando, essa agenda conservadora, é nada mais do que fundamentalista, é uma tirania? Eles falam, sim. Vocês querem mudar a sociedade? Os meninos falaram, sim. Ele falou assim, eu vou te ensinar a mudar o mundo, para eles acreditarem em tudo que a gente está vivendo. Vocês vão estudar, vocês vão ser os melhores alunos, vocês vão entrar nas melhores faculdades, vocês vão se formar, depois vocês voltam e estudam mais, e depois você tem que ser um doutor, e depois sabe o que você vai fazer? Você vai voltar para lecionar dentro do mundo acadêmico, e de lá nós vamos formar as futuras mentes acreditarem naquilo que a gente acredita. Eles já entenderam o que era discipular uma nação. Você tem pessoas que estão acreditando nessa profanidade, nessa promiscuidade, representando 4% da sociedade brasileira, e você pensa que todo mundo vive isso. Deixa eu falar uma coisa, não adianta a gente aumentar a igreja, isso é muito bom, só que se nós realmente quisermos ver um Brasil diferente, desde a política lá em Brasília, desde a economia, desde a cultura, desde das nossas escolas, nosso sistema de saúde, da maneira como nós definimos e enxergamos família, nós vamos precisar abraçar a verdade que para discipular uma nação, todos nós temos uma parcela disso. Não é só a pessoa atrás de um púlpito. Você, quando você está naquela sala de aula, você é um ministro de tempo integral. Você, quando você está naquele teu condomínio, você é um ministro de tempo integral. Quando você fala assim, Deus, eu quero servir minha cidade, eu quero ir atrás de uma vida pública, você é um ministro de tempo integral. Faz sentido, gente? Deus está levantando uma geração de empreendedores, de acadêmicos, de comunicadores, de artistas. Se você fala assim, Deus, eu quero ver isso, eu quero só deixar duas coisas para você, bem rápido. É o que eu tenho falado para os meus discípulos, eu tenho falado lá para o pessoal do Dunamis. Vamos pensar a longo prazo. Se prepara para o longo prazo. Você tem que treinar a tua mente a pensar em décadas. Fala comigo, décadas.
Aonde você quer estar com 30 anos de idade? Aonde que você quer estar com 40 anos de idade? Começa a pensar isso, começa a conversar sobre isso. Começa a imaginar como que seria isso. Eu lembro, eu estava assistindo pela internet, pelo YouTube. Você pode ver isso depois no YouTube. Uma entrevista com Billy Graham, ele com 93 anos de idade. E a mulher lá que está entrevistando fala assim no final da entrevista, é um especial da Fox News. Ela fala assim: Billy Graham, reverendo Billy Graham, você se arrepende de alguma coisa no teu ministério? Estou falando do Billy Graham, é um cara assim que está no ministério dos 19 anos de idade. Ele estava com 93 ou 94. É um cara que nunca foi pego em nenhum escândalo. É o cara maior evangelista depois de Paulo. Esse cara que lotou estádios, pregou e ministrou não sei quantos presidentes ao redor do mundo. Ele fala assim: eu me arrependo. Ele falou assim: eu me arrependo. Ele olha para a câmera, seus olhos estão lacrimejando. Ele fala assim: se eu pudesse voltar, eu passaria mais tempo na palavra e em oração. Isso é uma coisa que aconteceu. Na hora eu senti como se fosse uma faca assim. Sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Theo, para o Billy Graham, ele talvez tenha esse arrependimento de não ter passado mais tempo na palavra e na oração. Mas o que você olha nesse homem? Eu falei assim: Deus, eu olho nesse homem uma pessoa apaixonada por Ti. E Deus fez a pergunta para mim. O Senhor perguntou: com você com 90 anos de idade, você vai estar apaixonado por mim? Cara, eu tenho 30 alguma coisa, como que eu vou ficar pensando de 90? Fala comigo, décadas. Deus está nos chamando a pensarmos em décadas. Amém? Deus está levantando uma geração que é estratégica. Pense em décadas, pensa como que é terminar bem. Tenha uma visão de como é teus filhos servindo o Senhor. Tenha uma visão de como é teus netos servindo ao Senhor. Eu estava lá atrás, lá eu vi na parede a foto dos pastores, desde o início da Igreja da Paz, dos avós de Isaías, dos pais, do pastor Abe, a nova geração que Deus está levantando. Cara, são décadas. Deus está querendo chamar uma geração que não vai pensar imediatista. Isso é uma coisa, tem coisa que uma vez eu estava orando e falei assim: Deus, manda avivamento, Deus, manda avivamento. Deus falou assim: você realmente acredita no avivamento? Eu falei: Deus, eu acredito no avivamento. Deus, eu acredito em Isaías 60. Eu acredito que o Senhor está levantando uma geração. E o Senhor fez uma pergunta para mim, que eu faço para você hoje: você está disposto a semear algo que você não vai colher? Porque o que Deus quer fazer nessa face dessa terra, deixa eu falar, é tão maior do que a nossa geração. E muitas vezes, porque a gente quer semear, a gente quer regar, a gente quer colher, a gente reduz o plano de Deus nas nossas vidas. E Deus fala assim: olha, o que eu queria fazer era uma coisa que ia durar talvez 100 anos, só que você quer experimentar tudo isso em 20 anos, então você reduziu o que era de 100 anos, então deixa eu encaixar dentro da minha vida aqui de 20 anos. E Deus fala assim: não, eu preciso que você semeie. Alguns momentos você vai colher coisas que você nem semeou. Alguns outros momentos você vai colher, regar coisas que você nem vai colher. Faz sentido, gente? Pensar em décadas. E por final, deixa eu falar uma coisa: o Senhor está nos chamando para quebrar a divisão do sagrado e do secular. Você é um ser espiritual. Amém? Cara, não seja guiado pelo rótulo gospel ou não gospel. Seja guiado pela verdade da palavra, o Espírito Santo falando para você. Seja guiado por aquilo que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Música gospel é lícita, mas nem sempre te convém. Deixa eu falar uma coisa: a minha vitória tem sabor de mel. Eu estou aqui em cima, agora você vai ver, porque quando eu estava lá embaixo você me ignorou. Isso soa como Jesus? O cara falou assim: Theo, eu estava assistindo aquele programa, aquele programa é programa gospel. Eu falei: é por isso mesmo, você tem que começar a tomar cuidado. Você tem que começar a falar, não é gospel. Você tem que falar assim: Deus, é de acordo com a tua palavra? Porque nem tudo que está passando na rádio gospel é de acordo com a palavra de Deus. E nem tudo que está na TV evangélica é de acordo com a palavra de Deus. E a gente tem que começar a quebrar esses rótulos de sagrado e secular, porque esses rótulos de sagrado e secular, sabe o que está fazendo? Faz com que a gente venha ignorar o nosso senso crítico, jogar o cérebro para fora da janela, e a gente terceiriza a nossa espiritualidade para uma pessoa falar assim: ei, pastor, fala para mim o que eu posso e o que eu não posso.
Quando o Espírito Santo falou assim: eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo dentro de você. Daí os caras vêm e falam assim: pastor, eu tenho que namorar ela ou não namorar ela? Pastor, eu faço faculdade de engenharia ou de medicina? Cara, a gente pode entrar no processo junto de oração, mas eu não vou pegar esse fardo para mim, para que você venha falar: qualquer coisa se der errado, é o pastor que mandou eu fazer. Faz sentido? Deus está levantando uma geração de cristãos maduros, que conhecem a palavra e escutam a voz do Espírito Santo e são guiados por aquilo que a palavra nos diz, amém? Quando nós quebramos a divisão do sagrado e secular, deixa eu falar uma coisa, nós estamos falando não a um gueto gospel, nós estamos falando sim a ser sal da terra e luz do mundo na sociedade. Deixa eu falar uma coisa, a gente não precisa de mais uma marca de moda evangélica. A gente não precisa disso. Cara, já tiraram essa placa, mas quando você saía do aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, quando eu pousava, você estava saindo para entrar na Marginal Tietê, tinha uma placa gigante de uma calça jeans e estava escrito assim: moda evangélica. Então, calma aí, então você vota num Senado evangélico? Você vai para a banca de jornal e fala assim: me dá o jornal evangélico? Você vai lá para o restaurante e fala assim: me vê a milanesa evangélica? Você está me entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fica fazendo a divisão do sagrado e secular, isso aqui é gospel, isso aqui não é gospel. É diferente você falar o que é puro e o que não é puro, o que é pecado, o que é ato de justiça, é diferente. Deus está te chamando para você andar em santidade, isso é diferente. Mas não é porque você consome produto gospel que você está andando em santidade. Você está só num gueto evangélico, só isso. A gente aumenta o quê? Sabe, eu estava no Japão, Isaías falou que a gente ia para o Japão em setembro. Ano passado eu estava no Japão. Eu estava num café lá em Tóquio, estava tomando café. O cara começou a trocar uma ideia lá. Daí eu estava com um americano. Daí os caras começaram a falar inglês. Daí ele falou assim: e vocês são de onde? Eu falei: o cara aqui é dos Estados Unidos, eu sou brasileiro. Ele: Brasil? Eu falei: só o Brasil. Primeira coisa que os caras falam é: Ronaldinho. Eu falei: Ronaldinho. Daí a gente começou a falar. Daí ele falou assim para mim: ele falou assim: eu sou músico. Eu falei: que legal. A gente começou a conversar em inglês. Ele falou assim: cara, eu amo música brasileira. Eu falei: que legal, o que você escuta? Ele falou assim: cara, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Eu falei: que legal. Eu continuei a conversa com ele, terminei meu café e saí do café. Eu estou andando pela rua e o Espírito Santo falou comigo: interessante tua conversa. Eu falei: o cara gosta de música brasileira. Caetano Veloso, Gilberto Gil. E daí eu começo a pensar no meu amigo que trabalha na indústria fonográfica e falou para mim que nos últimos 5 anos os discos que mais vendem são artistas gospel. Mas vende muito mais que Ivete Sangalo. E daí eu comecei a falar: é verdade, a gente vende, a gente tem quantidade. Afinal de contas somos 60 milhões. É um mercado grande. Mas tem quantidade e a gente não tem efetividade em transformar uma cultura. Porque do outro lado do mundo, se eu perguntasse para ele: me fala um artista gospel brasileiro, ele não sabe, mas ele conhece Caetano Veloso. Você está entendendo? A gente não precisa de uma outra marca de moda evangélica. A gente precisa de alguém que vai se levantar com a inspiração do Criador para formar uma linha de roupa, para bater de frente na São Paulo Fashion Week com a Osklen. Vocês estão entendendo? Daí outro dia veio um amigo meu, Davi Lago, pregador, e falou para mim: Theo, o fulano de tal está te procurando. Fulano de tal é um pregador bem conhecido no Brasil. Eu falei: e aí? Cara, ele está querendo. Eu falei: o que ele quer? Eu nunca conversei com ele. Eu falei: cara, ele falou comigo que ele queria pegar todas as tuas pregações e botar num negócio que ele está montando. Aí, o que ele está montando? É um negócio assim. Ele começou a explicar. Ele falou assim: Theo, é tipo uma Netflix gospel. Eu falei: é o quê? Eu falei: é uma Netflix gospel. Eu falei: calma aí, quanto dinheiro que o cara está botando? Coisa de milhões. Quantas pessoas? Ele está montando um escritório com centenas de pessoas. Eu falei: para fazer o quê? Uma Netflix gospel. Mas que coisa mais burra!
Uma Netflix gospel. Falei, cara, a gente não precisa de uma Netflix gospel. O que a gente precisa é alguém que vai falar assim: ó, eu vou pegar todo esse dinheiro, eu vou fazer uma série tão bom quanto Narcos e House of Cards, mas com os princípios de Deus, e eu taco dentro da Netflix para o cara que está na escuridão poder ter acesso à luz. Está entendendo? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui é louco para ir no cinema para assistir um filme evangélico. Cara, desculpa se eu estou ofendendo algumas pessoas aqui, mas o Brasil precisa acordar, porque a igreja está crescendo, também está crescendo a sua irrelevância. E quando você vai lá para Paulista nos protestos, você fica lá debaixo do MASP, onde as opiniões são formadas, você começa a falar assim: Deus, cadê o reino de Deus? Se a gente tem o DNA do ser mais criativo do universo, que é o nosso Pai, se nós temos o DNA do único ser que é onisciente, que é o nosso Pai, nós deveríamos estar liderando o Senado, é nós que deveríamos estar liderando as cartilhas que estão entrando nas escolas, é nós que deveríamos estar liderando a economia, é nós que deveríamos ter a ideia criativa de uma startup que vai ser vendida por bilhões e depois financiar um movimento missionário, é nós que deveríamos estar falando como que nós vamos fazer surgir os próximos bilionários. Vocês gostam dos vídeos do Dunamis? Alguém gosta dos vídeos do Dunamis aí? Beleza. Deixa eu falar uma coisa, um dos videomakers do Dunamis, um dia ele entrou na agência, ele falou assim: Theo, não acredito, cara. Eu falei: o que foi? Eu não estou acreditando, cara. Ele falou: o que está acontecendo, cara? Eu falei: eu acabei de ver uma notícia. Eu falei: o que foi? O fundador do Instagram, um dos dois fundadores do Instagram, ele é brasileiro, você sabia disso? Um deles é brasileiro. Ele falou assim, tá, legal. Ele falou assim: você não vai acreditar, Theo. Eu falei: o que foi? Ele sentava 2 carteiras de mim no colégio. O cara que fundou o Instagram, que foi vendido por bilhões para o Facebook, sentava 2 carteiras no colégio. Deixa eu falar uma coisa, cara, que uma ideia que Deus pode dar para você pode financiar todo o movimento missionário do mundo inteiro. Você parou para pensar o que você faz com 2 bilhões de dólares quando você bota na mão das pessoas que estão entrando nos lugares onde o evangelho nunca foi pregado? Você não concorda comigo que é a vontade de Deus que o evangelho seja pregado para todo mundo ser salvo? Talvez a pergunta é: Deus, eis-me aqui, eu quero me levantar, eu quero brilhar, eu acredito que o Senhor me chamou para brilhar a tua luz, eu acredito que o Senhor está me fazendo um carregador da tua glória, eu acredito que eu tenho que estar lá onde está a escuridão, eu acredito que eu não tenho que ficar preso dentro das 4 paredes da igreja, eu acredito que o Senhor quer que eu discipule uma nação, eu acredito que o Senhor não quer só que eu venha fazer só mais uma pessoa salva. Isso é a vontade de Deus, mas eu acredito que o poder do evangelho é mais do que salvar a alma humana. Ele é poderoso o suficiente para transformar estruturas societárias. Amém? Hoje de tarde eu quero só te dar essa palavra, e eu termino com isso. Lucas 11, abre comigo Lucas 11, eu termino com isso. Jesus fala assim: se eu expulso, versículo 20, Lucas 11, 20, esse aqui é o último texto que a gente vai ler hoje. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Deixa eu falar, para aí, Jesus está falando assim, ó, quando você vê alguém recebendo libertação, Jesus está falando assim, ó, eis que é chegado o reino dos céus. Quando você vê um enfermo sendo curado, Jesus fala assim, ó, eis que é chegado o reino dos céus. Você pega os 4 evangelhos, você começa a ler, muitas vezes que Jesus opera o sobrenatural, ele fala, eis que é chegado o reino dos céus. Lucas 11, 20, Jesus fala assim, alguém já viu alguém sendo liberto? Eu sei que muitos aqui já viram isso. Uma das cenas mais lindas é uma pessoa que está possessa pela força do demônio, e finalmente quando vem o poder de Jesus, bum, traz libertação, a pessoa olha, é o olhar, é o som, é o respiro, é o suspiro da liberdade. Não tem coisa mais linda que aquilo. Jesus fala, isso é o reino de Deus. Versículo 24. Jesus foca agora no demônio. Agora, muitos vão pensar, isso aí tem a ver com guerra espiritual, esse texto nos ensina princípios de libertação, e é verdade tudo isso.
Mas é mais do que isso. Esse texto nos ensina princípios de transformação social. Olha só o versículo 24. Quando o espírito imundo, quando o demônio, Jesus está focando no demônio agora, ele tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, ele acha a casa varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que Jesus está falando? Olha só. Olha, quando você vê uma pessoa que está endemoniada, a pessoa, ela liberta aquele ar de: uau, estou livre, isso aqui é lindo demais, isso aqui é o reino de Deus. Vocês estão seguindo isso? Daí Jesus fala assim: então pausa aí nessa imagem, vamos focar no demônio. Jesus leva eles a entenderem o que o demônio está fazendo. Ele fala assim: agora presta atenção no que o demônio está fazendo. O demônio saiu daquela pessoa, e o demônio começa a procurar um lugar para ele habitar. Ele vai para aquele lugar, ele não consegue encontrar uma brecha para entrar, então ele vai para aquele outro lugar. Ele não consegue encontrar uma brecha para entrar, então ele vai para aquele lugar. Ele não consegue achar um lugar seco para poder habitar. E daí o demônio pensa: quem sabe se eu voltar de onde eu vi, talvez encontre aquele lugar vazio, varrido e adornado. E ele volta, e quando ele encontra aquela casa de onde ele saiu, vazia, varrida e adornada, ele traz 7 espíritos piores do que ele, e o estado atual é pior do que o primeiro estado. A Bíblia nos diz. Agora, você como eu como você, talvez já falamos: em nome de Jesus, sai manipulação. Em nome de Jesus, espírito de corrupção, sai de Brasília. Em nome de Jesus, espírito de mentira, sai. Em nome de Jesus, injustiça no Brasil, sai. Ah, venha teu reino, Deus. Jesus está falando assim: isso aí é bom. Quando o espírito imundo é mandado embora, eis que é chegado o reino de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa: é mais do que libertação. Libertação é só o primeiro passo, gente. Para você discipular uma nação, não basta você só ministrar libertação, você precisa exercer ocupação. A pergunta é: você está expulsando demônios de mentira e de falsidade do Congresso? Amém, eu também faria isso. E Jesus pergunta: você vai botar quem lá dentro? Porque se você não botar alguém lá dentro, entra 7 espíritos piores. Então o que ele está fazendo como igreja? Expulsa, 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 libertação, expulsa, expulsa. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso sim. Tem que fazer só isso? Não. Expulsa, levanta, ocupa. Expulsa, levanta outro, forma ele e ocupa. Expulsa, agora ocupa mais. Expulsa, ocupa mais. Expulsa, ocupa mais. É assim que se discipula uma nação. Não adianta a gente ficar falando assim: essa injustiça no Brasil, só o Brasil. Quem já tentou comprar um carro, pegar um financiamento para um carro ou para um apartamento? Eu sei que a maioria da pessoa aqui é nova, mas tem alguns aí que já devem estar nessa fase. Deixa eu falar uma coisa: se você, eu acabei de pegar um carro novo agora, se você não fica indignado com as taxas de juros, é só no Brasil que tem esse absurdo dessas taxas de juros, cara. Amém? Espera você comprar teu primeiro carro, você vai ver. Você vai falar: amém, Theo, eu lembro de você aquele dia. Cara, quem que a gente está pondo dentro do mercado financeiro? Faz sentido, gente? A gente fala assim: olha que eles estão ensinando nas nossas escolas, para nossos filhos. É lógico que eles vão ensinar todas as baboseiras, porque a gente não está ocupando o sistema educacional público do Brasil. A gente precisa entrar lá dentro de novo. Faz sentido, gente? Não aguento mais, eu ligo a televisão, olha só o que está acontecendo na TV, olha como essa mídia aqui, a imprensa é totalmente tendenciosa. É óbvio que é tendenciosa, porque nós ainda não ocupamos a mídia, mas espera até Deus levantar um povo de jornalistas, DNA do reino de Deus, de imprensa, que vão entrar lá para dentro e ocupar o monte da comunicação. Deus está chamando jornalistas aqui. Amém? Gente, avivamento é despertamento dos santos, é a colheita dos perdidos, mas ultimamente é a transformação da sociedade até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus. Amém?
E hoje eu quero orar com você, porque eu creio que Deus está querendo liberar hoje pessoas para começarem a voar. Deus está querendo liberar empreendedores aqui. Deus está liberando cineastas. Eu vejo Deus chamando aqui cineastas. O Senhor está falando assim: você não precisa fazer um filme gospel. Eu quero que você escreva novelas. Eu quero que você escreva novelas que vão expressar o reino de Deus. Os filmes, documentários que vão expressar a DNA do reino de Deus. Sabe, o Senhor está levantando o povo dele. Uns vão usar o reino de Deus e transmitir o reino de Deus de maneira explícita. Outros vão levar o reino de Deus de uma maneira implícita. Mas da mesma maneira como Deus levantou Daniel, José e levantou Esther, e eles sabiam o momento onde eles tinham que ficar quietos e simplesmente falar, deixar com que as ações falassem mais altos, e os momentos que eles tinham que se posicionar e abrir a boca. Deus vai te dar essa sabedoria hoje à noite. Deus está levantando comunicadores, publicitários. Deus está levantando aqui economistas. Deus está levantando cientistas. Deus está levantando ativistas sociais aqui do nosso meio. Deixa eu falar uma coisa: o Senhor está levantando uma geração que ama tanto os direitos humanos, que nós vamos resgatar a agenda dos direitos humanos. Não existe um ser humano que mais lutou pelos direitos humanos do que Jesus Cristo. Direitos humanos não pertencem a um partido político, pertencem a Jesus. Jesus que é o maior advogado de direitos humanos. E Deus está esperando uma geração de ativistas se levantarem. Deus está levantando uma geração nova de políticos. E deixa eu falar também, Deus está levantando uma geração nova de pastores. Deixa eu falar de novo, Deus está levantando uma nova geração de pastores. Deixa eu falar para você um sonho meu. Eu sonho um dia eu sonho poder, no meio de pessoas não crentes, falar: eu sou pastor, e eles falarem: uau. Quando eu era moleque, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu falava para as pessoas: meu avô é missionário, veio do Japão para o Brasil como missionário, ele é pastor, os meus pais são pastores. E as pessoas não crentes falavam assim: uau. Hoje eu falo: eu sou pastor, e o cara fala assim: é triste. E eu sonho com uma nova geração de pastores que vão dar integridade. Uma nova geração de pastores que vão ser conhecidos porque eles amam as ovelhas. Uma nova geração de pastores que vão ser conhecidos como aqueles que estão fazendo o bem para a sociedade e se importam em discipular uma cidade e não só crescer uma igreja. Eu sonho com isso e você é chamado para isso. Deus está levantando você como parte disso. Cara, Deus está levantando artistas que vão entrar nas novelas, vão entrar dentro dos museus com suas pinturas. Deus está levantando artistas que vão entrar com as músicas. Deixa eu falar uma coisa: Deus está levantando artistas que vão pautar a direção, pautar a tendência da cultura pop. E não precisa ser artista gospel, contanto que você seja artista de Deus, contanto que você proteja o teu coração e ande em santidade, contanto que você fale assim: Jesus, tu és o centro de tudo. Cara, Deus está levantando uma geração e você faz parte disso. Erga suas mãos onde você está agora. Eu quero declarar, eu já li isso, mas eu vou declarar sobre você. Isaías 60. Feche os teus olhos onde você está. Feche os teus olhos agora. Receba isso como um ato profético, como uma palavra profética para você. Eu declaro sobre você, Diflem, aqui em Fortaleza: levanta-te e resplandece, Diflem. Resplandece, porque já veio a tua luz sobre você, geração Diflem. A glória do Senhor vai nascendo sobre você, discípulo de Jesus. Porque eu sei que a mídia, os teus colegas, a cultura pop fala que as trevas cobrem a terra e que a escuridão cobre o Brasil. Mas sobre você, Diflem, o Senhor virá surgindo. E sobre você, meu jovem, minha jovem, a glória do Senhor se verá sobre você. Você vai brilhar essa luz na tua sociedade, na tua faculdade, na tua universidade. Você carrega a glória do Senhor. E as nações caminharão à luz que você carrega. Eles estão presos na escuridão, mas você brilha tão forte a tua luz que eles falam: vamos caminhar naquela direção.
E os influenciadores da sociedade, os líderes, aqueles que pautam tendência, eles vão reconhecer o resplendor que te nasceu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.